com as coisas. Pra vocês entenderem. Essa história, não, meio de união. A direita acabou por validar, porque muita gente, inclusive que eu acho que fala em nome da direita, que são perfis grandes, perfis conhecidos, etc, tudo mais, as pessoas compartilharam e falaram, aí, ó, tá vendo o que aconteceu com o Brasil? Validaram o que a Transparência Internacional apontou, sem ler a notícia ou sem ler o relatório. Essa daqui é a capa do relatório. Eu quero mostrar para vocês. Vamos entender. Tem críticas ao Lula? Tem. Tem algumas críticas ao Lula. Mas também tem muitos elogios ao Lula e tem outras críticas nesse relatório. Talvez, inclusive, sejam as principais críticas pelas quais o Brasil regrediu. Vamos dar uma olhada? Segundo a Transparência Internacional, começa aqui, ó. Essa é a primeira página. O relatório começa assim, ó. Os anos de Jair Bolsonaro na presidência da República deixaram a lição de como, em poucos anos, podem ser destruídos os marcos legais e institucionais anticorrupção que o país levou décadas para construir. Primeiro ano de Lula deixa a lição de como e ainda será desafiador a reconstrução. Tá vendo aí? O relatório que foi utilizado e validado pela direita começa já criticando Bolsonaro. Segundo parágrafo. O sistema de controle da corrupção está estritamente relacionado ao sistema de freios e contrapesos de uma democracia. Os 3 pilares de controle, o accountability, o judicial, o político e o social, são linhas de defesa contra a corrupção, mas também contra o arbítrio. Por isso, foram tão destrutivos os anos de Bolsonaro, pois se tratava de um governo dedicado intensamente à neutralização de cada um desses pilares, seja para blindar sua família de investigações de esquema de corrupção fartamente comprovados. Fartamente comprovados. Vocês validar... Quem compartilhou essa notícia validou isso. Seja para evitar um processo de impeachment por seus incontáveis crimes de responsabilidade. Incontáveis. Quem compartilhou a notícia está validando esse discurso. Olha, é importante, tem que ler, não pode ficar na manchete. O desmanche do pilar de controle jurídico ocorreu pela ingerência sistemática e perda da independência do ecossistema de controle. PGR, PF, CGU, COAF, AGU, ABIN, Receita Federal, entre outros. Bolsonaro destruiu tudo. Mas, nossa senhora! É por isso que eles estão falando que o Brasil deu errado. A peça central do desmonte, e com consequências mais graves e duradouras, foi a nomeação do PGR Augusto Aras, que não apenas desarticulou o enfrentamento à macrocorrupção, mas foi também responsável por uma retração histórica nas funções de controle constitucional dos atos do governo. Olha só, o Aras foi responsável por uma retração histórica nas funções de controle constitucional dos atos do governo. Tradução, ele não barrou Bolsonaro. Se os ataques dos fanáticos golpistas destruindo fisicamente a sede dos 3 poderes, a omissão da PGR contribuiu para sua destruição institucional. Lembra daquela nota da PGR lá no início? A gente comentou? Tá vendo, né? Vocês viram que foi a gestão do Aras. É isso daqui que a Transparência Internacional acha do Aras. É porque não deixou, né, meter a mão nos 2 bilhões, né? Aí ficaram tristes. Parabéns, Aras. Parabéns. Deltan tá chupando o dedo até hoje. Finalmente, o terceiro pilar do sistema de freios e contrapesos da democracia solapado por Bolsonaro foi do controle social. Tradução, ongueiros. Bolsonaro deu 1-0 nos ongueiros. Isto ocorreu pela redução drástica da transparência do acesso à informação pública, por meio do apagão de dados governamentais, do emprego de sigilos abusivos, restrição de acesso e graças à extinção dos espaços institucionalizados de participação social. Não tem espaço pongueiro. Acabou. Não vai ter Ilona Zabó. Não vai, Moro. Não adianta chorar. Também colaboraram para este processo a disseminação sistemática de fake news, discurso de ódio,
através de canais oficiais e de manifestações de autoridades públicas, a articulação e o financiamento oculto de milícias. Peraí, que os amigos do Deltan Dallagnol estão demais. Deltan? É sério, Deltan? Gente, olha só. Se existe algum tipo de seriedade nesse Brasil, porque existia, sabe, um conluio. Essa palavra não é boa, né? Não pode falar conluio. Mas existia uma troca de mensagens amigas entre Deltan e os diretores da Transparência Internacional Brasil. De fazer articulações. Então, o Deltan Dallagnol, hoje, se a turma aí que fala o inimigo do meu inimigo, né? Não é mãe de união. Vocês deviam estar cobrando o Deltan Dallagnol de falar: Deltan, faça alguma coisa. Fale com seu amigo, que seu amigo íntimo. Vocês combinavam muitas coisas. Os diálogos da Vaza Jato mostram isso. Deltan, o seu amigo Deltan, está falando que o governo Bolsonaro financiava, né, o financiamento oculto de milícias. Gente, onde foi que isso aconteceu? E teve gente que compartilhou essa notícia sem ler o conteúdo. Muita gente, na verdade, o cultor das matérias sequer fala sobre isso. Uma ou outra que fomentou. A turma usou pra bater o Lula. Tem que respirar, ler as coisas. O que tá vindo de ONG. Veio de ONG, que recebe dinheiro dos Soros, da Fundação Ford. Não caia nessa. Alocação de verbas de publicidade oficial para veículos de desinformação e mídia oficialista. Quem? Onde foi que o Bolsonaro botou dinheiro aí pra desinformação? Onde foi? Porque eu não recordo até hoje, né? Nenhum YouTube, etc, tudo mais que ganhou. Tá falando que da Jovem Pan? Não, a Jovem Pan, acho que é a mídia que recebe verba de publicidade há mais de 60 anos, né? Nada mudou, já recebia antes, de governos anteriores. Deltan, fale com seu amigo Deltan. Fale com seu amigo. Além de ataques permanentes, inclusive violentos, a ativistas, acadêmicos, artistas e jornalistas, principalmente jornalistas mulheres, e da estruturação de aparatos clandestinos de espionagem. Beleza. Durante o governo autoritário de Jair Bolsonaro, o judiciário, né, teve um papel fundamental na defesa da democracia. Quem compartilhou esta nota validou isso daqui. Diante das graves ameaças de ataques efetivos aos tribunais, aos seus membros e ao próprio regime democrático, o vácuo constitucional da PGR, capturada pelo bolsonarismo. O que vocês acharam da ação do Aras? O Aras é um... Ai, coitado do Aras, viu? Foi um cara incompreendido. O Aras foi um cara incompreendido. Como o Aras foi atacado, velho. Tem mais um ponto ainda da explicação, mas eu tirei de ordem por única razão. No final eles fazem um pequeno resumo dos pontos positivos do ano passado. Reforma tributária, muito boa, né? Cheia de agenda verde. Item 2. Governo Lula. Olha o elogio que eles fazem pro governo Lula. Indicações técnicas para postos-chave na CGU, AGU, Polícia Federal e órgãos ambientais. Governo Lula, segundo a Transparência Internacional, fez indicações técnicas. Chupa essa pinha. Quem compartilhou a notícia tá validando isso daqui. Revisão pela CGU dos sigilos, né, de Bolsonaro. E tinha o que nesses sigilos? Porque até agora não revelaram nada, né? Não teve nada. Recriação dos espaços institucionais de participação social. O Lula voltou a dar espaço para os zongueiros. Reversão do desmonte das políticas ambientais na gestão Bolsonaro. Investigações da Polícia Federal para o desmantelamento do aparato de espionagem clandestina da BIM. Aí faltam outras coisas lá. Depois tem os pontos negativos também do governo Lula, e aí ele cita alguns. Só que o ponto é, se você compartilha, você está validando a percepção da Transparência Internacional. Aí, voltando pro texto, apesar desses avanços, né, um dos avanços do governo Lula, restam ainda grandes desafios para a recuperação, ampliação e defesa do espaço cívico no país, né? Os zongueiros. Ataques a organizações da sociedade civil, jornalistas e outras vozes críticas continuam a ocorrer em diversos níveis no país. A CPI das ONGs
no Senado Federal, tornou-se também plataforma para desinformação e tentativa de criminalização de entidades, principalmente no campo ambiental. Deltan Dallagnol, Deltinha, o descarado que vai ser candidato. Eu quero ver esse povo votar em Deltan Dallagnol. Meu Deus, a população não acorda. Tem que tomar um sacode. Gente, não é por criticar Bolsonaro. É por causa disso daqui, bicho. O cara tá enganando você, mas tem mais de 5 anos. Moro e Deltan, eles são pessoas que odeiam o Brasil. Se você fecha o olho, é a Marina Silva. É a mesma agenda, mesmo papinho. Melhorias regulatórias que possam trazer mais transparência e governança, né? Principalmente suas relações com o setor público, podem ser muito positivas. Porém, a experiência internacional mostra como esse objetivo legítimo pode ser facilmente deturpado e resultar em legislações que inviabilizam um trabalho efetivo e independente de controle social. Sabe por que eles não querem? Que é isso aqui, ó. Transparência racional. Financiada pela Open Society, pela Fundação Ford, Illuminate, do Media, WWF, Gordon and Betmore Foundation. Essa tá envolvidíssima na regulamentação aprovada no passado, né? Que muda a questão de concessões de crédito. É por isso que não quer, por isso tá atacando a CPI das ONGs. Cadê o Deltinha? Cadê o Deltinha? O inimigo do meu inimigo não é meu amigo. Não é, não é, não é. Validar uma coisa porque aparentemente pode trazer um desgaste pro Lula. Não, mas de jeito nenhum. Porque lá na frente fala assim, ué, vocês não validar a transferência? Não é boa pra vocês? Agora não é mais? Ah, porque agora ela tá criticando o Bolsonaro, ela é ruim? Mas ela tava criticando o Bolsonaro aqui. Ela tá criando mais à direita do que o próprio Lula. Essa é a dita terceira via. É agenda globalista na veia. Leiam as coisas, não fiquem presos na manchete. E aí, só para relembrar, essa aqui é uma das notas que tem um resumo bom. Deltan e diretor de ONG combinavam notas públicas com teses lavajatistas. Deltan Dallagnol e Bruno Brandão, diretor da Transparência Internacional no Brasil. O